Nós vamos ao vivo em link a Bauru conversar com a advogada, a doutora Viviane Colassino, que é sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes Sociedade de Advogados. Ela que é especialista em direitos do consumidor, hoje responde às dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde, doutora Viviane Colassino. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem? Muito frio aí em Bauru? É, um pouquinho. Hoje tem Agora sol? a tarde deu uma esquentadinha. Não é? Tá com sol aí? Hoje tá. Ai, que maravilha. Doutora, agora a gente vai fazer assim no nosso programa, quando a doutora puder participar e também o doutor Eduardo Pichelli, né? Nós vamos colocar aqui perguntas dos nossos telespectadores e em cima dessas perguntas a gente vai devagando a respeito das dúvidas referentes, que aí fica mais fácil do que a gente pontuar com um tema específico, porque chega uma hora que se esgota os temas também, né? E a gente tem que atender realmente a nossa audiência. Então, o jornalista Anderson Andrade pegou algumas perguntas dos nossos telespectadores, reformulou e vamos com a primeira na tela. Olá, boa tarde. Gostaria de saber quanto tempo após a chegada de um produto comprado pela internet posso solicitar a troca por defeito sem pagar nada. Quem pergunta é Fernanda Campos, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, é assim, Fernanda, você tem o prazo, né? Quando você comprou pela internet, você tem o prazo de 7 dias para poder devolver o produto ou fazer a troca, certo? Aí, esse produto, ele tem uma garantia. Se ele for um bem durável, a gente tem uma garantia de 90 dias também. Então, você pode estar pedindo a substituição ou abatimento do preço por conta de algum defeito, algum vício que venha no produto. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde. Qual o prazo de um vendedor para enviar o valor ao cliente caso ele queira o reembolso? E é necessário aguardar a devolução do produto para tal? Quem pergunta é Cristina Sampaio, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, Cristina, quando a pessoa pede o reembolso de um produto, normalmente a gente pede para guardar o produto e tá devolvendo esse produto, né? Porque a empresa faz o recolhimento. O prazo razoável que a gente considera é um prazo de 30 dias para estar sendo feito, né? A lei prevê essa restituição do valor no prazo de até 30 dias. Então, você deve guardar esse produto também nesse prazo. Aí, caso a empresa não apareça para resgatar, às vezes ela devolve o dinheiro e não coleta a mercadoria. Aí sim você pode até descartar. Doutora, mas você sabe que aconteceu um caso com uma amiga nossa aqui do programa, a Ana Maria Pitoco, que é culinarista. Sim. Ela, 2 anos atrás, ela cancelou uma TV que ela tinha por satélite. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e ela pagou o que deveria pagar as faturas e, para nossa surpresa, eu digo a nossa porque eu me recordo que eu e mais algumas amigas também tínhamos ido lá para o cancelamento dessa empresa, ela recebeu uma fatura cobrando ela, né? Então, assim, cobrando ela no sentido do produto, né? Do aparelho. E aí a sorte que eu tinha falado, guarde lá no quarto dos escombros, porque senão eles vão te cobrar. A sorte foi essa, porque eu duvido que a empresa não tenha ali nos arquivos o controle de tudo isso. Pode ser que não venha buscar, né, que não venha recolher nesse prazo de 30 dias. Mas é melhor prevenir do que remediar. Então, guardar sempre é um bom caminho, não é uma boa solução também? Não, se a pessoa tiver condições, deve guardar. A gente pode também fazer uma notificação para a empresa. Olha, eu estou colocando à disposição o aparelho, vocês vêm buscar, né? Não tenho como guardar, então caso vocês não compareçam para retirada, eu vou descartar. Você pode estar fazendo esse documento até como uma garantia, caso você não queira guardar, porque nesse caso o aparelho de TV é pequeno, mas se for um produto muito grande, que vai ocupar um espaço na sua casa, às vezes tem gente que mora em apartamento muito pequeno, não tem como guardar. Então, realmente você tem meios de se precaver de não ter que pagar esse produto.
Doutora, uma outra coisa que é importante a gente lembrar ao telespectador, que tudo por escrito sempre fica uma prova documental, né? As pessoas ficam... o Exatamente. brasileiro, ele tem preguiça de escrever e de ler. Agora, com o WhatsApp, isso virou um inferno. Tem gente que é tão carente que manda pra gente aquele áudio de 4 minutos, é um monólogo, né? Nossa. Eu nem ouço, de verdade, eu desligo, eu deleto, simplesmente eu deleto. Aí o que que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, um processo desse de PROCON e tudo mais, é importante, como a doutora falou, a gente mandar um e-mail ou mandar alguma coisa por escrito e printar também e guardar esse arquivo, porque se amanhã eu depois falar, ó, a gente veio buscar o aparelho, veio buscar essa mercadoria e você não quis devolver, não, eu quis devolver, tá aqui escrito, né? Então isso é Exatamente importante. isso. É importante sempre o e-mail e ter a confirmação que a pessoa recebeu o e-mail. Tem alguns e-mails que já vem lá embaixo, né? Se a pessoa confirmou, vai aparecer um tique azul, alguma coisa assim do Sim. tipo. Mas se não, você peça para a pessoa dar um ciente, um recebido, porque é importante, porque muitas vezes as pessoas também vão alegar, olha, eu não recebi, esse e-mail extraviou, foi para o spam, esse tipo de coisa. Então é bom a gente ter. Caso você não mexa com e-mail, porque ainda tem pessoas que ainda não trabalham com isso, você pode mandar uma cartinha, uma correspondência, um AR, comprovando que você pediu para a empresa, ou ir lá na empresa fazer um protocolo, né, uma cartinha por escrito, que você realmente está com o produto, que você precisa devolver, precisa ser retirado e que tem um prazo para ele retirar. Caso não seja retirado, que vai ser descartado, que você não tem onde acondicionar esse produto. Ser honesto no nosso país É é duro, mas é o importante. melhor caminho que tem. Essa que é a versão, a gente paga muito mais. Essa é a verdade. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, gostaria de saber se produtos importados não possuem mesmo garantia. Quem pergunta é José da Silva, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, José, o negócio é o seguinte, infelizmente, a nossa legislação, ela não abrange, né, as compras feitas internacionalmente, né? Então, ela só tem abrangência no território nacional. Então, tudo que você for importar, você vai ter que ser de acordo com a legislação do país onde você importou. Então, é muito difícil, por exemplo, a gente compra um produto da China, a gente compra um celular, como que você vai fazer para você cobrar a garantia desse aparelho lá? Primeiro a gente tem que conhecer a legislação da China, aí você vai ter que contratar uma advogada na China, então vai ficar muito caro, não vai Muito! compensar. Se Então não o compensa. nacional, doutora, se o nacional já dá problema, imagine o Então, internacional. então é muito difícil. Então, por isso que a gente fala que não tem garantia, porque a legislação brasileira, ela não ampara o que foi comprado fora do território nacional. Sim. Né? E aí, lá vai ter a legislação deles. É lógico, todos os países do mundo hoje em dia têm, a grande maioria tem a legislação que protege o consumidor. Mas são legislações específicas, cada país tem a sua legislação. E aí a gente precisa contratar profissionais especializados naquele país. Então fica muito caro. Você vai comprar um celular de 2.000 e você vai gastar 5.000 com processo, não compensa. Fora que isso daí demora anos, até uma rogatória para lá, Nossa, então não compensa. Então, via de regra, a gente acaba nem estimulando esse tipo de processo, porque não vai ter êxito mesmo. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, fiz uma compra online de um conjunto de roupas e um par de tênis. Porém, a loja demorou mais de 40 dias para me entregar e quando chegou, tudo veio no tamanho diferente do que pedi. Tentei contato tentei contato para troca ou devolução e eles estão me enrolando. O que posso fazer nesse caso? Quem pergunta é Estela Cardoso, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, Estela, quando a empresa já passou de 30 dias, ela não resolveu o seu problema, então você pode entrar com uma ação judicial, tá? Para poder devolver essa mercadoria, pedir a troca, né? E a restituição do valor que você pagou, porque você não é obrigado a receber um produto que veio completamente diferente do que você comprou. Então, procure um advogado da sua confiança e entre com uma ação judicial. Uma coisa que é importante, eu digo isso porque a Dafanda, que é nosso parceiro aqui em moda feminina, por isso que trabalha com os tamanhos P, MG e GG, os tamanhos plus size G1, G2 e G3, porque são os tamanhos
das curvas da mulher brasileira. Quando você termina comprando moda em sites de fora, inclusive, a numeração, tudo é totalmente diferente. Se você não entende, a grande maioria não entende, termina comprando gato por lebre. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Gostaria de saber se uma loja física pode se recusar a trocar uma peça de roupa que foi dada de presente, alegando que ela é vendida em promoção e por isso não tem direito à troca. Quem pergunta é Amanda da Silva, de Atibaia, São Paulo. Então, Amanda, essa questão do presente é outro problema, né? A troca, na verdade, ela só pode acontecer pela legislação através de um defeito, um vício do produto. Então, a maioria das lojas, elas fazem uma gentileza para o consumidor, para fidelizar o seu cliente, fazendo a troca de numeração, de cor, de modelo. Então, a gente paga aquela diferençazinha, a gente sempre acaba levando um outro produto a mais. Então, isso é interessante para o comerciante. Mas não há obrigatoriedade pela lei de que seja feita a troca de um presente, ou seja por tamanho ou por cor. E muitas lojas colocam lá, olha, promoção, não a troca. Está escrito lá. A maioria das lojas coloca isso. Então, se ela colocou isso, que não há troca, não há defeito na peça, então não há motivos para a empresa trocar. Agora, se ela está com defeito, a peça está com defeito, mesmo sendo de troca, e não foi avisado que tinha o defeito na peça e que não fazia troca, aí sim a empresa tem que se responsabilizar. Doutora, mas geralmente quando tem uma promoção, seja de roupa, do que for, e tem, por exemplo, esse tipo de condição, não trocamos, até na hora de pagar a compra no caixa, geralmente tem ali uma plaquinha bem grande, né, dizendo, olha, não trocamos, né, porque é um momento promocional da Bacia das Almas, né, então a pessoa vai lá e pega aquilo que dá. Não é? 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Doutora, esse final de semana que passou, fui em uma balada em São Paulo e tive uma tremenda dor de cabeça, tive meu celular e a comanda furtada e ainda fui agredido. Apesar de ter feito o boletim de ocorrência, a casa alegou que não tinha nada a ver com isso e ainda fui obrigado a pagar mais de R$200 pela perda da comanda. Gostaria de saber se essa conduta foi correta e quais meus direitos. Quem pergunta é Alex Mendonça, de Atibaia, São Paulo. Alex, é muito sério isso que aconteceu com você, né? Primeiro que todo furto que acontece dentro de uma casa noturna, dentro de uma loja, um supermercado, então sempre a empresa vai ter responsabilidade, né? Principalmente numa casa noturna, que a gente sempre tem segurança, né? Sempre tem um vigia, um segurança que fica ali tomando conta do espaço, do ambiente, porque a gente sabe que o pessoal bebe, acaba exagerando um pouco, acaba saindo confusão, às vezes brigas. Então, a gente, quando vai sair passear num lugar desse, a gente presume que a gente vai estar num lugar, num ambiente seguro. E quando acontece um furto e uma agressão física, como aconteceu com você, então realmente a empresa ela tem responsabilidade. Quanto à comanda, a perda da comanda, ela não obriga o cliente a pagar a comanda inteira, tá? Isso daí as pessoas, tem empresas que cobram mesmo, mas isso daí, se você for levar para frente, para o Poder Judiciário, você pode conseguir esses valores de volta. E uma indenização por ter sido furtado dentro da empresa, né, da boate aí, e ter levado o seu celular embora. Na época que eu frequentava a balada, agora que eu já sou um senhorzinho, né, não frequento mais, pelo menos na comanda estava escrito assim, se perdendo a comanda, paga X. Hoje em dia eu não sei como que funciona, mas geralmente estava escrito que se perdesse a comanda, pagaria o valor. Mas mesmo assim, pode-se receber esse valor, doutora? Então, tá sempre mesmo que tenha esse aviso, né? Pela legislação, você não pode estar fazendo essa cobrança integral. Porque, assim, é difícil, muito difícil que a pessoa consuma tudo, né? O que está ali na comanda, que normalmente vão anotando, né?
aquilo que você bebeu, que você comeu e tal. Então, normalmente você vai ter que pagar o que você realmente consumiu. E a casa tem que ter um controle disso, né? Sem dúvida. Bom, 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Olá, gostaria de saber se aqueles sites que têm coisas super baratas, que são geralmente da China, são confiáveis. Como saber? Como sei que um site de compras é confiável? Quem pergunta é a Karina Guerra, de São Paulo, capital. Então, Karina, esses sites da China, eu não vou falar para você que não tem site confiável, né? A gente não pode também julgar todo mundo, mas assim, eles têm uma mão de obra muito barata, então por isso realmente os produtos deles são bem mais em conta. Mas quando você for fazer essas compras, procure ver as referências de quem já comprou antes de você. Porque tem alguns lá que já não tem classificação nenhuma, então ninguém comprou nada e você não sabe se aquilo vai chegar ou não. E aí, se você olhar lá a referência, olha, recebi, igual o Fábio falou, olha, recebi uma calça tamanho G1 que não cabe nem o M dentro da calça. Então, você já vai ter uma noção do que você está comprando, do que você espera. Se o produto é um plástico resistente ou não, se ele tem funciona direito ou não, vai estar lá a descrição. E sempre procure comprar através de cartão de crédito, porque se você comprar no cartão, você consegue o estorno, caso você tenha algum problema com a mercadoria. Evite fazer o Pix, pagar no boleto, porque é mais difícil a restituição. E outra coisa, doutora, que eu tenho notado é que geralmente esses sites a qual a telespectadora se referiu, eles estão trabalhando com vários fornecedores, né? Eu estava até lendo no final de semana para a gente fazer a pauta de hoje, justamente isso. Então o site ele tem um nome X famoso, mas ele termina tendo vários fornecedores de vários tipos de produto, de panela, de produto de beleza, perfumaria, enfim. E o que acontece? A gente tem que tomar cuidado também para saber do fornecedor, porque muitas vezes o problema não é do site, o problema direto é do fornecedor que não entrega a mercadoria, mas o site também tem que ser responsabilizado, não é? Porque ele termina colocando esse fornecedor dentro desse nicho de vendas. É exatamente isso, ele vai ter uma responsabilidade. O problema é que quando é da China, a gente cai na legislação brasileira que não ampara. Então, no caso, se a gente fizer uma compra num site de compras do Brasil, a gente vai ter essa responsabilidade daquela plataforma também, porque ali é uma vitrine. Então, nessa vitrine, você escolhe os produtos de vários vendedores. Tem uma loja muito famosa que ela vende produtos de vários lojistas. Então, você compra, mas não é ela que entrega. Vende até comida, doutora Viviane. Então. Exatamente. Ela está vendendo tudo, né? Oremos, está comprando tudo também. Também. Então, nesse caso, aí é o lojista que vai se responsabilizar e é lógico que tem a responsabilidade subsidiária daquela plataforma que está anunciando também. Porque você está comprando pela confiança que você tem na plataforma. Sim. Não por causa, às vezes, do lojista, porque você, às vezes, não conhece aquele lojista. Mas você conhece aquela plataforma que é famosa, que aparece na televisão, né? Então, por isso, você compra através dessa confiança. Então, quando for optar, opte por compras nacionais. E quando for comprar nos sites estrangeiros, procure ver a qualificação, a reputação do vendedor. E outra coisa também que é importante a gente falar daquele cadeadinho que fica no site, quando compra pelo laptop. Né? Se tem um cadeadinho sempre do lado direito, né? Da compra, enfim. Isso mostra que toda a transação ela é criptografada, então tem uma linguagem diferente. Isso faz com que realmente se sinta seguro. E procure comprar de sites.com.br, porque esse site.com alguma coisa vai te levar para casa. Bom, 0 operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Boa tarde, comprei um produto em um site de uma loja famosa, mas não me atentei que era um vendedor parceiro. Olha aquilo que a gente acabou de falar agora. O produto chegou com defeito e ao contatar a loja, eles tiraram o corpo fora e me mandaram para o parceiro. Porém, nenhum dos contatos que me deram funcionam. Gostaria de saber se a loja que hospeda a outra não
pode mesmo ser responsabilizada. O que devo fazer? Quem pergunta é a Regina Almeida, de Bragança Paulista, São Paulo. Regina, era o que a gente estava falando exatamente agora, da questão da responsabilidade subsidiária da plataforma que você comprou, que é a loja mais famosa, né, no caso. Então, ela vai ter responsabilidade sim. Então, se você não conseguir resolver pelos atendimentos digitais, eletrônicos deles, então você tenha o recurso de procurar o PROCON ou então procurar um advogado especializado no assunto e entrar com uma ação judicial, tá? Para poder resolver o problema aí. E aí, nesses tipos de processo de consumidor, além de troca de produto, devolução de mercadorias, restituição de valores, abatimento de preço, você sempre consegue um dano moral. Então, são poucos juízes que não dão dano moral, mesmo que sejam valores menores, mas normalmente o juiz concede pelo dissabor, o desgosto que você teve, né, o transtorno de ter que entrar com uma ação para poder fazer valer o seu direito. Doutora, uma coisa que é importante, as pessoas viram e mexem, principalmente aqui em Bragança Paulista, tem um carro que fica passando pelas ruas e multando as pessoas que não estão realmente com a zona azul e tudo mais. Há a possibilidade das pessoas recorrerem a essas multas junto à empresa? Eu digo por quê? Porque às vezes a pessoa está estacionando o carro no lugar errado, esperando que saiam ali da vaga certa, e é nessa hora que o carro passa e a pessoa é multada. Pronto. E o pior não é só a multa, né, que já mexe no bolso, são os pontos na carteira. Como que a pessoa pode fazer? Nesse caso, não tem muito o que fazer, né? A pessoa tem que parar no lugar certo. Se ela está aguardando a vaga, ela tem que dar uma seta, que ela está aguardando a vaga, para poder estacionar. Então, assim, é lógico que se você está aguardando, né, dando seta que você vai estacionar, você não pode ser multado. Agora, se você estacionou de forma irregular, a multa vai vir, vai acontecer. Então, a gente tem que começar a observar mais a legislação de trânsito. Não tem jeito. Perfeito. Quero agradecer demais a doutora Viviane Colassino, que é sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes Sociedade de Advogados, que está aqui agora segunda-feira sim, segunda-feira não, sempre que possível, né? Ela e o doutor Eduardo Pichelli, que eu vi dando uma passadinha aí por trás, né? Tá também nos assistindo. Ele tá aqui do meu lado. Um abraço para ele também, tudo de bom. Segunda-feira ele vai estar com a gente também, respondendo dúvidas sobre direito do consumidor. Mas você pode, inclusive, tirar as suas dúvidas, seguir a doutora Viviane Colassino lá no instagram.com/Viviane Colassino Advogada. Viviane Colassino Advogada no Instagram. Curta ela, siga ela, faça suas perguntas também para ela, sugira também algum tema aqui para a gente colocar em algum momento no nosso programa. Obrigado, doutora. Felicidades e até breve. Um Tudo de abraço. bom. Beijo Tchau, na tchau. alma. Até mais. Tchau, tchau. Olha a hora, meu